Instrução espiritual no paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. No paraíso. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, naquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará no céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 81, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bom penetrarmos na instrução espiritual, ou por outra, olhar o texto sagrado do Evangelho com os olhos do Espírito, sem as fantasias religiosas, sem o dogmatismo, sem a interpretação materialista, porque ir para o paraíso, num sentido de um lugar circunscrito, é materialismo. Nós estamos materializando um destino, um porto, um lugar. Mas não é isso. Emmanuel vai nos explicar muito bem que, na verdade, o paraíso que Jesus se referia é aquele estado mental da renovação pelo arrependimento, que ele reconhece que é um ladrão, reconhece que está na cruz merecidamente, que não foi por acaso, mas ele reconhece também que Jesus era um justo. E ele repreende o outro ladrão, porque o outro estava pedindo a Jesus: Senhor,
o Senhor é capaz de curar, o Senhor tem poderes. Salva-te a ti mesmo e livra-nos dessa cruz, tira-nos daqui dessa cruz. E o chamado bom ladrão, nesse diálogo, repreende o outro, dizendo: cala-te, você está importunando o Senhor, ele é um justo, ele não cometeu nenhum crime. Aí ele também pede a Jesus de maneira totalmente recheada de egoísmo. Observemos, ele fala assim: Senhor, quando estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. Ele deveria dizer: lembra-te de nós, porque ali tinha uma dupla de sofredores, sem considerar Jesus, que eram os dois ladrões. Mas o chamado bom ladrão foi totalmente egoísta e pediu só por ele. Quando estiver no teu paraíso, Senhor, lembra-te de mim. Aí Jesus fala para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas que paraíso? Não é o local que Jesus habita, porque isso só daqui a alguns bilhões de anos que ele alcançaria a pureza e toda a sabedoria e todo o amor para habitar onde Jesus habita. Porque não tem milagre, é tudo trabalho, é esforço, é luta, e com o amparo do tempo infinito. É assim que conseguiríamos o progresso. Ora, só porque ele se arrependeu e ele teve aquele diálogo, ele iria para um lugar superior? De jeito nenhum. No sentido físico? Não, claro que não. Ele iria estar com a sua mente voltada agora para interesses espirituais, para esse paraíso da compreensão, o paraíso do arrependimento, o paraíso da aceitação das próprias correções que terá que empreender, porque ele vai ter que corrigir tudo que ele errou. Normalmente o ladrão não só rouba, né? Às vezes comete pequenas violências e às vezes até mata a vítima. Então, e vai ficar por isso mesmo? Aí seria premiar o crime, seria um incentivo ao crime. Então, na lei de Deus, não tem perdão e nem tem castigo. A cada um é dado segundo as obras. Ora, mas Deus vai sempre oferecer, as leis de Deus sempre vão oferecer para nós novas oportunidades, numa roupagem de carne, onde teremos a oportunidade de corrigir todos os erros, todos os abusos, todos os crimes. Então, a instrução espiritual é algo fundamental para que entendamos o Evangelho e não fiquemos conservando ilusões que possam justificar a continuação dos abusos. Porque você erra, se arrepende. Aí depois você erra de novo e se arrepende. E está tudo perdoado e você vai para o paraíso. Claro que não. Você vai ter que reencarnar. Teremos que reencarnar. Teremos que consertar todos os abusos cometidos. Do contrário, não vamos progredir. Porque não vamos experienciar a própria modificação daqueles atos nefastos gerado pela ignorância. Então, a proporção que nós vamos progredindo, imediatamente ou igualmente, também vamos corrigindo os abusos. E fica tudo na memória. Não temos como apagar a memória, os registros dos crimes e dos acertos, dos abusos, dos erros e também das atitudes de bondade, de caridade, de amor. Tudo fica registrado em nós mesmos. Allan Kardec perguntou aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos responderam para ele lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, na vossa consciência. Então, as leis de Deus estão escritas em nós. Nós sabemos que estamos errados quando erramos. Nós sabemos o que é bom e o que não é bom para nós. Ora, então nós temos que fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que nos fizesse. E será que o ladrão
Gostaria de ter os seus bens roubados, furtados? Evidentemente que não. Ora, então ele precisa aprender com a própria dor, com a própria experiência, o que não lhe convém fazer. Tudo é lícito, porque nós temos liberdade para errar e para acertar, mas nem tudo nos convém, porque toda movimentação mental ou verbal ou nas ações empreendidas, tudo ficará na nossa conta. Não pode ser diferente, não pode ficar na conta do vizinho, ou do pai, ou da mãe, ou do irmão, não. Fica tudo na nossa conta. Daí que Jesus, depois de enviar milhares e milhares de sábios e profetas, e Sócrates, e Confúcio, e médios, né, os chamados profetas, no próprio ambiente do judaísmo, o que ele faz? Ele vem pessoalmente para renovar toda aquela situação da experiência do amor, que nós deveríamos experienciar a questão do amai-vos uns aos outros. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Ora, e ninguém pode dar maior prova de amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida pelos amigos. Ele falou e fez. Tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Ele fala sobre o perdão 70 vezes, 7 vezes, mas ele exemplifica, inclusive no momento da cruz. Ele pede ao Pai que nos perdoássemos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então ele pede, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ora, ele não estava ofendido, ele não estava magoado, ele não tinha ressentimento, porque ele é Jesus. Ele tem todo o amor, toda a sabedoria, não se ofende. Então, muito interessante observar que o mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou, prossegue Emmanuel, que o reino divino não surge com aparências exteriores. Ou seja, não é um lugar físico, não é um ambiente, um porto, uma cidade. Não, o reino divino é dentro de nós. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração, ou seja, na nossa estrutura mental, no conjunto de todos os sentimentos e experiências acumuladas até aqui, que nós podemos chamar de coração. É todo aquele conjunto, aqueles arquivos das experiências, dos sentimentos movimentados, no bem e no mal, para que depois de toda a movimentação possa sobrar o suprassumo do amor. É preciso que o joio cresça junto com o trigo, mas chega um momento que ele é separado pelo próprio arrependimento, onde nós nos movimentamos para consertar o que fizemos errado. Mas arrepender-se só não resolve. Por isso, a importância da reencarnação para promover a justiça. Sem reencarnação não tem como consolidar a justiça e nem nos apresentarmos diante das leis de Deus renovados. Como? E as vítimas? E os abusos cometidos contra as leis de Deus? Então, diz Emmanuel, o leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, naquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará no céu. É evidente que não. Nós precisamos entender isso. E a teologia continua ensinando errado para o povo, para multidões, prometendo o céu pelo arrependimento. Não. O arrependimento vai promover a reabilitação em novas oportunidades corretivas,
numa roupagem de carne, por um momento, e depois fora da carne, no mundo espiritual, e novamente na carne, exatamente para corrigirmos, junto das vítimas, aquelas situações equivocadas. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, diz Emmanuel, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. Mas observemos, onde todo jugo é suave, todo fardo é leve. Mas prestemos atenção, a regeneração dar-se-á pelas reencarnações sucessivas. Não vai ser pelo arrependimento e fica tudo aí na conta do acaso ou do destino, seja lá o que for, não. Nós vamos ter que nascer, renascer e progredir sempre. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Do contrário, não tem como haver regeneração, porque nós temos que assimilar todo o processo científico em todas as experiências científicas que o planeta oferece. Nós teríamos que experienciar todas as práticas morais de convivência social. Nós teríamos que avançar em todos os sentidos. Mas isso, numa encarnaçãozinha de 80, 100 anos, aprende-se muito pouco. É só conversar com um idoso qualquer aí, mesmo que ele tenha doutorado aqui e ali, na universidade tal e qual, no final, às vezes, é um frustrado, é um revoltado com a vida. Tem um monte de gente com doutorado se matando, porque não compreende a questão da finitude do corpo de carne e não encontra justificativa para tamanho esforço diante da finitude, onde tudo vai ser consumido pela chamada morte. Mas observemos, se nós buscarmos a instrução espiritual, aí muda tudo, porque a vida prossegue. Todo o conteúdo assimilado nas universidades, nas escolas, ficarão conosco. Todas as experiências do afeto, do amor, na convivência social, nos laços, inclusive, consanguíneos, tudo ficará também como patrimônio nosso. Aí surge a esperança. Ninguém vai se matar exatamente por conta pelo esse banho da esperança, da imortalidade. Aliás, o maior antídoto contra o suicídio é o espiritismo, porque o espiritismo matou a morte. Não tem morte, só tem vida. Nós somos espíritos imortais. Então, a importância imensa da instrução espiritual. Não estamos falando aqui de questão de religião, é de instrução mesmo, de informação mesmo do mundo espiritual de uma maneira natural, muito além do que fala-se por aí de religião. Não há dúvida que, se nós observarmos o Evangelho de maneira religiosa, evidentemente que iremos absorver com muito mais naturalidade os ensinamentos, mas sem a questão da imortalidade, da reencarnação, as leis de Deus não estão justificadas. Por que uma criança vai nascer com problemas gravíssimos desde as mais tenras idades? Não tem ciência que explique isso sem a reencarnação, sem a herança dos atos. E junto dela uma criança saudável. Junto de alguém que está passando fome, mais adiante, no próximo quarteirão, tem alguém com todas as facilidades da alimentação. Ora, só a reencarnação pode consolidar em nós a compreensão da justiça divina. Então, precisamos desejar o paraíso da instrução espiritual, o paraíso da compreensão, o paraíso do entendimento, para que o jugo das aflições torne-se leve, suave,
que o fardo de todas as provações torne-se suportável e leve.